E aí, quando a gente fala assim, ó, vamos criar uma estratégia de tráfego, contratei alguém, vamos para um assunto, eu contratei alguém, um gestor, uma empresa, você vai lá e dá dinheiro e fala, toma 10 mil por mês aí e me dá resultado. É o que todo mundo faz. Não vai ser bom, vai ser subutilizado. Então, você contratou uma empresa, o mínimo que você ou o seu gestor, ou sua administração, alguém que entenda do coração da empresa e das dores, passe junto com essa nova equipe de tráfego. Então, ela tem que conhecer sua empresa, apresenta a empresa, mostra local, mostra estrutura. O meu gestor é à distância, mas ele conhece a nossa empresa. Ele tem que conhecer os seus produtos. Você tem que explicar para ele os seus produtos e quem é o consumidor do seu produto, qual o benefício da cirurgia, até ele ver um resultado, ele ver a paciente lá na praia, ele tem que entender do seu produto. Você tem que gastar pelo menos essa introdução inicial com essa pessoa. O ambiente externo, ele tem que conhecer a sua cidade, ele tem que conhecer os bairros, ele tem que conhecer, por exemplo, Brasília, é público, ele tem que conhecer o público de Brasília, que é diferente de outras regiões. Então, ele tem que estudar isso e você tem que passar para ele. Se for uma empresa terceirizada, muito mais, é mais difícil, você vai ter que alinhar isso. E você tem que conhecer o seu público. E você vai ter que fazer um mapa da sua presença digital, aonde você está e o que você quer alimentar na rede social. Você está no TikTok, YouTube, Google, landing page, quais são os seus focos? O cara tem que entender de tudo isso. Por exemplo, o cara pode estar fazendo campanha num lugar que você nem quer estar ou você não está produzindo. E um plano de ação. Você tem que ter as metas. Geralmente, o pessoal que está começando, a meta é vender a consulta. Tá? Mas tem gente que pode estar querendo criar um brand, querendo criar uma marca, crescer, vender um produto digital. Você tem que ter uma meta ali. O roadmap é quais seus caminhos. Hoje você pode estar querendo vender Botox, sei lá. Você quer vender Botox porque é seu produto de entrada. Mas daqui 2, 3 meses você pode estar querendo vender uma cirurgia, mas com foco maior. Você tem que criar essa linha de crescimento para o gestor saber. A estratégia é diferente. Tá? E as campanhas é o tempo inteiro. A sua equipe e você nisso daí. Então, os objetivos a curto prazo. Quando a gente fala em tráfego, quando a gente fala curto prazo é rápido. Não é curto prazo de 2 meses, 1 mês, não. Curto prazo no tráfego é no dia seguinte. É máximo uma semana. Quando a gente fala longo prazo, aí já é um pouco mais. Assim, 2 meses. O povo acha que longo prazo é 2 anos. Não. Longo prazo é 2, 3 meses aqui. O curto prazo é o anúncio de coisas rápidas. Vou vender um produto de entrada, vou vender um Botox, vou vender uma consulta, um pequeno procedimento, vou vender só uma entrada na minha landing page ou no meu site. Então, são conversões, são cliques. Tá? A longo prazo, são nossas coisas de maiores valores, né? Nossas vendas geradas, principalmente das cirurgias. E o tráfego é excelente para trazer o público que a gente quer para visualizar o nosso conteúdo. O público que a gente escolheu. Só que se você não tiver qualidade, então você está ferrado. O que acontece? Muita gente me fala, vou investir em tráfego, mas não produz conteúdo. Ou a produção de conteúdo é muito lenta, ou não tem constância. Você leva esse público para lá, você frustra esse público, você não gerou nada, você gastou dinheiro à toa. Primeiro cria constância, a entrega, a sua rotina, os criativos, os seus vídeos, com conteúdo que vale a pena para o tráfego. Senão você está só gastando, botando outdoor no meio da favela. Você está mostrando para quem não quer ver. Né? E às vezes nem mostrando, o outdoor está apagado. Então, a definição de orçamento é importante, lógico. Você tem que saber a sua verba, e no começo, às vezes, você vai perder dinheiro, isso é um aprendizado, mas você tem que ter uma verba que você possa jogar fora, entre aspas, é um investimento. Então, você não pode chegar e botar 50% da sua clínica ali naquele valor, contando, você tem que aprender. Então, você começa definindo sua verba. E quanto mais investimento, não será maior resultado. Muita gente acha que botando 50 mil eu vou ter mais resultado. Se está desalinhado conteúdo, público e a gestão da estratégia, cara, isso é rasgar dinheiro. Então,
E também, às vezes, mas a minha campanha está alinhada, deu resultado. Vou botar muito dinheiro? Bota, mas testa. Ela pode saturar em 2, 3 dias. 4 dias, acabou o público que ela pode atingir. E você fica jogando dinheiro. Então, tem limite às coisas. Por isso que é testar, controlar, medir e mudar o tempo todo no tráfego. E você tem que ter a liberdade com o seu gestor disso. Se não houver um planejamento sistemático e com os dados reais, você vai gastar esse dinheiro muito rápido. A segmentação de campanha para anúncio é fundamental para você atingir a audiência que você quer. Quando a gente fala em segmentação, é segmentação mesmo. Não é meu paciente é o classe A. Não, é segmentação na sua cirurgia. Pensa na cirurgia de prótese de mama, nossa área. Prótese de mama, se você pensar em 3 pacientes top sua, as 3 melhores casos, provavelmente elas são bem diferentes. Uma pode ser uma estudante que não tem salário, mas tem uma boa família que paga a cirurgia para ela. Outra pode ser uma trabalhadora já concursada, que não tem filhos ainda, mas tem o dinheiro próprio e vai comprar. Cara, é totalmente oposto. E você vai fazer uma campanha para prótese de mama, mulheres jovens. E aí você exclui lá a estudante. Né? E a estudante, você quer atingir a estudante. Mas às vezes a estudante, você tem que atingir a vontade dela. Mas quem compra é a mãe e o pai. E aí você não faz campanha de prótese para a pessoa que tem filhos. Mas quem diz que às vezes pode ser para ela? Pode ser para a filha dela. Às vezes a mulher não teve dinheiro para comprar para ela na época. Teve os filhos, mas ela tem o sonho de pagar para a filha, que está na faculdade. Então, tem que pensar mais longo isso, não pode ser, e tem que testar. Então, segmentação, ela é muito mais do que a gente pensa, às vezes assim, essa coisa geral de próteses jovens ali. Quando você entende essas diferenças, você potencializa os seus criativos e os seus resultados. Então, você tem que pensar mais do que esse negócio mulher jovem, prótese de mama, por exemplo. Né? As personas vão muito além do público-alvo. A gente fala público-alvo com tráfego, eles adoram falar, o gestor de tráfego adora falar. A cidade, a localização, ok, botar o ponto. Sim, onde mora. Mas é muito mais do que isso. Você tem que saber onde mora, quanto ganha, o que ela gosta, coisas pessoais e o que a pessoa odeia. Você pode fazer campanha específica para aquilo, do que ela odeia. Você pode mexer em tudo ali. Você não precisa saber isso. Mas esses dados estão na sua clínica. Muita gente fica buscando na internet isso. Não, mas está no seu consultório, nos seus prontuários, no seu sistema, está tudo lá. Você só tem que disponibilizar isso para um gestor e conseguir, no mínimo, discutir. Né? Então, as campanhas podem ser muito mais assertivas. Então, você fala, por exemplo, tem públicos, vou falar com um estudante, estudante de medicina que quer botar prótese, a sua linguagem é diferente. Se quiser falar com a mãe dela, o seu vídeo, tudo tem que ser de outra forma a apresentação. Então, a própria rede, às vezes a estudante vai vir lá da outra rede, do YouTube, do TikTok. A mãe dela, às vezes, vem do Facebook ou do Google. Então, você tem que ter posicionamentos para a campanha. Então, você pode ter uma campanha específica para cada persona que você está falando. E aí você potencializa o dinheiro. Para conversar com o público, você precisa saber a vida real deles. E aí vem um grande sacada de você não criar a persona. Quem já não fez algum curso de marketing, recebe aquele cartaz e começa a criar a persona. Começa a pegar e chutar as características que você quer. A minha dica é, pega um exemplo da sua clínica, pega o melhor paciente de lipo e escreve no papel. Pega os 3 melhores, porque vai ter muita diferença. Pega as características daquele melhor paciente. Aquele que teve um ticket bom, aquele que não te perturbou muito, aquele que soube aproveitar e viver a cirurgia, aquele que você gostou de se relacionar na consulta e no pós-operatório. Esse é a persona. Não é aquela que você fica lá sem conhecer. Porque aí você conhece o nome, o sobrenome, a idade, o ticket, onde ela mora, está na sua clínica.
Para de inventar e chutar aquilo ali, porque aí você não concretiza na sua cabeça, você não consegue falar dela para os demais. Então, com os conteúdos assim, você vai ser muito mais assertivo. Sempre foca em analytics. Cara, a análise dos dados é o ouro. E aí, o gestor de tráfego, ele tem um dos grandes erros que eles fazem. Eles analisam apenas os dados da rede social. Da rede social, do Google, do Analytics. Isso é fundamental? É. Mas a gente está rasgando os dados da clínica. Os nossos dados. Ah, mas eu não tenho clínica. Cara, pega da clínica que você atende. Pega da academia. Pega dados. Dados hoje, na internet, na dark web, é o que mais vende. Dados hoje, você pode arrumar parceiro. Ah, tem uma gineco na minha clínica. Pega dados. O que é dados? Nome, e-mail, telefone, acabou. Com isso, eu vou mostrar que você já consegue muita coisa. Então, os dados que eu vou falar é muito mais do que a análise do gestor do que você tem de histórico. O que a gente aprende com o nosso analíticos da rede social, com nossas campanhas, é fundamental. Você está aprendendo e crescendo e maturando o seu público. Mas o nosso dado já é o caso de sucesso. E aí você tem que pegar seus dados atuais e os seus melhores clientes. E aí isso aí vai virar o funil de ouro que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o grande trunfo das redes sociais é essas informações mastigadas. A gente tem que ter elas prontas, intuitivas e de fácil compreensão. Se a gente ligar com o da nossa clínica, isso ficou sensacional. Então, os anúncios já colhem informações para a gente. E aí que na nossa clínica a gente tem informação, só que ela não é bem estudada, ela está ali morta. Você tem que saber o que você quer da sua clínica para poder você entregar para o tráfego. E às vezes não é muitos dados, você pode criar parâmetros simples. Por exemplo, como é que você sabe quem são seus melhores pacientes hoje? Você pode ter vários parâmetros. Você pode pegar lá no seu relatório financeiro os maiores tickets. Pega o último ano, quem gastou mais na sua clínica de pacientes. E passa os 100 melhores que gastaram na sua clínica nos últimos anos. É um dado. Pronto, está ali. Eu gosto muito de classificar, eu tenho uma classificação que eu chamo de verde, amarelo, vermelho do paciente. Verde, toda vez que eu atendo um paciente e eu classifico como verde, é o paciente sensacional. É o Mármore Carrara, ele vai dar um resultado bom, é um paciente tranquilo, é cirurgia alinhada com meus princípios, por exemplo, eu gosto de fazer cirurgia única, não gosto de fazer cirurgia combinada. Está entre prótese, lipo, abdômen e mastopexia. É um paciente jovem com risco baixo, Mármore Carrara. Classificação verde. Por que eu faço isso? Facilita a passagem de orçamento, é a classificação do orçamento verde. O amarelo é o paciente normal ali, que eu não gostaria tanto de ter, mas dá para operar. O vermelho nem recebe orçamento. E aí, quando eu vou passar dados, e às vezes o vermelho é o que paga mais caro. Se algumas pessoas, o paciente ruim é o triplo do preço. Se você passa para o tráfego isso com um relatório simples de quem gasta mais, às vezes vai atrair mais o ruim. Né? Então, eu gosto de classificar em verde, amarelo e vermelho, porque eu sempre levo o verde e o amarelo para tráfego, para dados. Né?